Oi pessoal, aqui é o Clay Santana, de volta com mais uma aulinha para vocês. Então antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like nesse vídeo que é importantíssimo você deixar o like nos vídeos, tá? E aí, gente, vamos lá para as informações desse bolo, tá? Eu tenho aí um bolo de 13 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, aproximadamente. Massa pão de ló tradicional branca, recheio de doce de leite. Gente, falando sobre o recheio, se você ainda não me segue no Instagram, dá uma passadinha lá que eu tô sempre ativo, postando sempre conteúdos. E eu tô com uma grande novidade agora para você que está começando na confeitaria ou para você que já trabalha, né, no ramo da confeitaria, que é aprender algumas técnicas, alguns macetes. Eu estou com um curso gratuito, gente, sim, um curso 100% gratuito. É um curso de recheios, tá? Então, inclusive, esse recheio desse bolo, que é o doce de leite, que eu vou explicar para vocês no meu curso. Gente, informações sobre o curso, dá uma passadinha no meu Instagram. Na bio do meu Instagram tem o link que você vai ser direcionado direto para o grupo, onde eu posto todas as novidades do curso, os links dos vídeos vai sair diretamente por lá, tá, gente? Aí você me pergunta, mas você vai ensinar doce de leite? Doce de leite é fácil, é comprar no saquinho e aí a gente colocar no bolo. Não, gente. Eu vou explicar para vocês todos os macetes, porque a principal característica do doce de leite é ele ser extremamente doce. E é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês, como vocês quebrarem, vocês fazerem o seu próprio doce de leite. Porque não é interessante a gente colocar uma coisa industrializada no nosso bolo. Até porque se o cliente está comprando com a gente, ele quer uma coisa artesanal. Se ele quisesse algo pronto, ele fazia um bolo de massa pronta, com recheio de doce de leite comprado e colocava no bolo. E não é essa a ideia. Então já dá uma passadinha lá, corre para você já garantir todo esse conteúdo que vai ser 100% gratuito. Então, eu poderia muito bem cobrar por esse curso, colocar um valor estipulado, porque o curso ele vale. Só que assim, eu entendo, assim como vocês, eu já comecei na confeitaria, eu já tive começando e eu sei como é difícil a gente separar um dinheirinho pra gente fazer um investimento. Beleza, é um investimento, mas é difícil. Então, o máximo que eu puder compartilhar com vocês para que vocês possam alcançar esse conhecimento, eu vou compartilhar com vocês de coração, porque eu adoro ensinar. Então, gente, tá saindo da temática do curso, vamos para o bolo. Gente, o bolo, pra chegar nesse tom, é um rosé. Tá parecendo um goiaba, né? Mas é um rosé. Eu coloquei algumas gotinhas de vermelho, tá? Vermelho comum da Mago. E algumas gotinhas de marrom. Isso aí eu fui colocando no olhômetro. Colocava vermelho, colocava marrom, até chegar no tom que eu queria. O tom que eu queria era esse. Então, cheguei no tom, chantilly depositado, eu sempre costumo depositar com o bico, porque facilita muito a minha vida e a gente não entope o bolo de chantilly. Fica uma coisa com chantilly na medida, tá? Uma camadinha próxima da outra, alisei o meu topo. Quando eu aliso o topo, as quinas descem. Quando eu aliso as laterais, as quinas sobem. Isso facilita demais fazer as minhas quinas definitivas. E aí vamos nós. Eu usei essa espátula decorativa, que eu não sei a numeração dela. Se eu lembrar, eu deixo aqui passando para vocês ou na descrição do vídeo. Usei essa espátula e vamos fazer as nossas quinas. Fazer quinas, gente, é um processo de formiguinha, processo de sempre. Tenha sempre um pano úmido no seu lado. Pano úmido, espátula angular e espátula reta. Passa a espátula no bolo com relação de você para fora do bolo, como se estivesse limpando. E aí você passa a espátula, tira o excesso na espátula reta e limpa a espátula angular no pano úmido. Porque quando a gente voltar com essa espátula no bolo, ela tem que voltar 100% limpa, que a gente quer tirar excesso. Então, se a gente voltar com a espátula suja, a gente vai depositar mais excesso, não é isso que a gente quer. Esse bolo, gente, eu vou pintar, vou usar o corante, o pó para decoração dourado rosé, também da Mago, tá? Então, para facilitar a limpeza do meu cake board, a dica de milhões. Pega um pouquinho do teu chantilly e espalha em todo o cake board, aquela parte, a circunferência inteirinha, porque dessa forma o excesso que cair do pó para decoração, ele vai cair em cima do chantilly. Chantilly é um creme, então na hora que você passar um pano, vai dar muito menos trabalho para você limpar isso daí. Então, vai por mim. Para pintar o bolo, gente, é o que eu sempre falo para vocês, não existe uma medida, 2 gramas de pó para decoração para 10 ml de álcool de cereais. Não, é realmente do olhômetro. Você coloca uma certa medida, e normalmente eu coloco a pontinha de uma colher de chá e coloco ali o tanto de álcool de cereais e vou testando. Borrifo fora do bolo, vejo se tá bom, tá pintando bem, tá pigmentando bem, beleza, prossegue.
Para pintar o bolo, sempre chacoalhando a bombinha, vocês viram aí no vídeo, né? Para um lado e para outro, ou se você não quiser chacoalhar tanto, só é girar a bailarina e chacoalhar a mão um pouco, que também dá super certo. A ideia é pintar gradativamente e não fazer tufos de pintura, né? No caso, fazer um grafite, não é essa a ideia. Então, agora limpar o nosso cakeboard. Gente, olha a facilidade que eu tenho para tirar isso aí. Se eu, por exemplo, não tivesse passado, no caso, esse dourado rosé não dá tanto trabalho. Mas é um trabalhinho, gente, e fica brilhando, e fica sujo, a gente passa e passa, tem que passar álcool de cereais. É uma coisa que dá pra fazer, mas é uma coisa que dá pra gente evitar também, né? Limpar o cakeboard inteiro, gente, é um capricho que eu adoro, porque isso mostra a preocupação mostra para o teu cliente a preocupação que você tem em entregar um trabalho limpo, não só um trabalho bonito, saboroso, mas um trabalho arrumado, porque o cliente ele vai comer com os olhos, né? Inclusive, gente, esse bolo tem até uma história engraçada. Esse bolo eu transportei, eu fui entregar, normalmente eu não entrego, mas eu abri essa exceção. E aí esse bolo, tipo, eu entreguei para um pouco longe da minha casa. E aí, quando chegou no local da festa, tinha a convidada, né? Foi a amiga dela que encomendou comigo, e ela tinha ganhado outro bolo. Aí depois a pessoa que encomendou comigo veio falar, Cleiton, ela tinha outro bolo, mas nem se comparou com o seu tava muito bom. Ela até comentou do doce de leite. Ela, gente, como é que você faz esse doce de leite? Porque ele não é enjoativo, ele tem a textura correta, tem um sabor maravilhoso, uma coisa que a gente não enjoa. Como é que você faz? Eu já dei ideia pra ela de fazer o curso comigo, né? Porque, gente, esse doce de leite é sensacional. E aí, gente, após limpado o cakeboard, eu marquei, vocês viram que eu peguei uma estequinha. Poderia ser um palito de churrasco, um palito de dente. Eu peguei a esteca que tava mais no fácil. Delimitei aonde eu queria que fosse o meu babado. Por que é importante a gente delimitar? Porque se a gente não fizer essa delimitação, a gente vai às cegas, né? Então pode acontecer de ficar torto, de dar errado, principalmente em se tratando de fazer babado. Então, não é legal. Para trabalhar com bico, gente, o chantilly tem uma infinidade de texturas. Tem uma textura para a gente espatular e tem a textura para trabalhar com bico. Principalmente esse bico, porque esse bico ele é bem apertadinho. O buraco onde vai passar o chantilly. Então o chantilly ele precisa estar bem fluido. Fluido na medida, não muito mole para escorrer do bolo e nem muito duro para ficar poroso. Então ele tem que ficar na fluidez correta. Então por isso que eu hidratei lá o chantilly. Vocês viram que eu hidrato o chantilly com o próprio chantilly antes de bater. Então eu coloco leite condensado e intercalo leite condensado e um pouco de chantilly líquido. E agora, gente, vamos lá para fazer o nosso amado babado. Bico 402 na manga, chantilly no mesmo tom. Até então não mudei o tom. Falha na Matrix. Na verdade, eu vou marcar o bolo agora. Antecipei a informação para vocês. E aí delimitei e eu venho com a minha mão inclinada. O bico 402, ele é uma meia-lua. Então eu pego a parte que é uma meia-lua e eu vou encostar no bolo para afundar mesmo. Porque essa parte de baixo não vai ver. E aí eu venho pressionando a mão, mantendo a mesma pressão durante todo o babado. Gente, no vídeo ainda tá acelerado, creiam, tá acelerado. Essa parte eu faço bem devagarzinho pra gente ter noção do que a gente tá fazendo. Então eu venho com o bico inclinado. Então a parte que tem a cerdazinha, a parte que tem a dobra, principalmente nessa parte de cima aí, eu vou vir inclinar ela um pouco pra cima pra ele realmente passar. Porque o ideal para fazer esse trabalho é o bico 0,70. Só que eu não tenho esse bico. Sou relaxado, até então nunca comprei. Então eu faço com esse bico e dá super certo. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá super certo. Então aí eu deixo passar mesmo do topo do bolo. E aí eu venho tirando o meu excesso. O que passou, eu tiro o excesso. Dessa forma, além de tirar o excesso, eu certifico de que o meu babado está colado no meu bolo. Não vai ter possibilidade desse babado cair. E aí, como essa parte do topo meu vai ficar lisa, né? Vai ficar pro lado de fora, digamos assim, vai ficar pelada. Aí eu pintei novamente, porque na hora que eu passei a espátula, tirou um pouco do pó da decoração. Então, pintei novamente as partes que estavam faltando. E aí sim, eu venho trabalhar com um outro bico. Esse bolo, gente, está recheado de técnica para vocês aprenderem assim e arrasarem. Agora sim, nessa hora eu vou mudar o tom. Por quê? Porque eu já espatulei o meu bolo com uma cor, fiz o babado com a mesma cor. Então, para fazer o acabamento, eu vou fazer com uma outra cor para dar um destaque, para destacar melhor. Então, eu peguei o meu chantilly que tinha sobrado, o meu rosé,
Coloquei mais algumas gotinhas de marrom. Coloquei bastante, na verdade. Então, ele chegou em um tom de rosé mais escuro. Um tom de rosé mais envelhecido, digamos assim. Que vocês sabem que eu adoro marrom. Eu coloco marrom em todas as minhas cores e dá super certo. E aí eu venho com o bico 32 da Wilton. Ele é como se fosse uma versão mini do bico 1M. É um mini 1M, digamos assim. E aí eu venho fazendo rosetas. Pra fazer roseta, a gente não tem segredo. Parece que eu tô fazendo rapidão e tal, porque o vídeo tá acelerado. Mas é também questão de prática. Você vai fazer uma pitanga e circular. Faz uma pitanga e circula. E aí você vai fazendo durante a circunferência do bolo inteiro. O babado da frente, vocês vão ver no resultado final que eu fiz a pitanga, a roseta para uma outra orientação. Que eu acho que dá mais um charme para esse caso aqui da frente. E a parte do topo eu fiz a roseta normal, para que no caso, com relação a mim, a parte da frente eu fiz da direita para a esquerda, da minha direita para a esquerda, e a parte da frente eu fiz o contrário. Olha, perceba. Tá vendo? Olha o luxo que ficou esse bolo, gente. Então fique com o resultado final desse bolo. Espero muito que você tenha gostado. Espero de coração que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Então, gente, foi isso aí. Até um próximo bolo.